Provérbios capítulo 15 é o capítulo para falar das palavras do conselho e duas vezes menciona sobre oração. Aliás, também foi um capítulo para me fazer destacar a palavra preguiça, que eu não havia destacado nos outros, e aí eu fui voltando nos demais provérbios, achei vários versículos referentes à preguiça, e eu não destaquei eles antes, mas vamos lá. Bom, sobre as nossas palavras, versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 7, versículo 14, versículo 23, versículo 26, versículo 28 e versículo 30. Todos eles estão de alguma maneira relacionados às nossas palavras. Então, primeiro, ele fala que a resposta calma desvia a fúria, né? Se nós tivermos uma boa palavra, a pessoa que está irada vai se acalmar, né? Ou vai desviar a ira da direção para a qual ela foi enviada. Fala que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, né? Mas a boca dos tolos derrama insensatez. Ou seja, aquele que não tem temor do Senhor fala um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Mas o conhecimento, quando ele é ensinado por pessoas que têm sabedoria, ele fica até mais bonito, né? Versículo 4, olha só, o falar amável é árvore de vida, que em nome de Jesus o Senhor coloque nas nossas bocas um falar amável, que a gente consiga falar com as pessoas, ainda que tenhamos que dizer coisas duras, porque coisas duras precisam ser ditas, mas que a gente consiga falar em nome de Jesus de maneira amável, porque a Bíblia diz que é árvore de vida, ou seja, produz vida, né? Verso 7, as palavras do sábio espalham conhecimento, que em nome de Jesus possamos também espalhar conhecimento onde quer que a gente for. Versículo 14, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Alimenta-se daquilo que não produz coisa boa, né? Perde tempo falando coisa que não tem nada a ver. É isso que se trata esse versículo, né? O coração do sábio, ele sabe discernir, ele busca conhecimento. Então, quando o sábio abre a boca, ele abre a boca para falar coisas úteis, né? Ele não se perde em coisas sem motivo. Versículo 22 e 23 vai falar sobre conselho, então eu vou colocar tudo numa panela só. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, né? Quando a gente busca uma direção com quem tem Deus. Versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom o conselho na hora certa. Como é bom quando nós estamos apurados, sem saber qual direção tomar, apesar de amarmos a Deus, apesar de ter o Espírito Santo, ficamos na dúvida: o que fazemos? Será que isso é bom? Será que isso não é? E vem alguém e traz aquele conselho na hora certa. Como é apropriado, como é bom. Versículo 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. Então, olha só, né? O pensamento relacionado às palavras. Porque os pensamentos dos maus vão falar palavras maldosas, mas aquelas pessoas que têm da bondade de Deus nos seus corações, elas vão dizer as palavras sem maldade, sem a intenção de ferir. Isso nos faz até pensar que às vezes pessoas que nós amamos nos ferem sem ter a intenção de ferir, né? Elas colocam as palavras de uma maneira que não tem maldade no seu coração, e a gente recebe aquilo e nos fere. E se a gente não for conversar com a pessoa, a gente fica lá guardando raiva dela sem ter razão. Né? Versículo 28, o justo pensa bem antes de responder. Ó, Deus, ajuda-me, em nome de Jesus. Mas a boca dos ímpios jorra o mal, né? Que possamos pensar bem antes de responder. A pessoa falou uma coisa para nós, a gente não gostou, ou ela falou uma coisa, a gente acha que aquilo que ela está falando não é uma verdade, não é engano. Antes da gente pular em cima dela, já tentando desfazer aquilo que ela está falando, que a gente pense bem antes de responder. Se a gente colocar as nossas palavras de maneira boa, a gente vai gerar bons frutos, que é o que está aqui no versículo 30. Olha só, um olhar animador dá alegria ao coração. Olha só, até os teus olhos podem ser usados por Deus para dar alegria ao coração das pessoas. E as boas notícias revigoram os ossos. Então, que nós possamos ser essas pessoas que levam as boas novas, né, do Evangelho, mas também as boas notícias, e que os nossos olhos sejam sempre olhos que transmitam para o outro o amor de Deus. E aí eu quero destacar dois versos mais, o verso 8 e o verso 29, porque os dois falam que o Senhor ouve a oração do justo, né? Que a oração do justo agrada. Cada vez que a gente para falar com o Senhor, a gente está agradando o coração de Deus. Olha que negócio legal.
E eu destaquei aqui um verso que eu chamei de lindo. Olha só. Os olhos do Senhor estão, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, na versão da NVI. Observando atentamente significa que ele está me vendo aqui, gravando esse áudio para você, né? Meditando sobre a palavra, porque ele observa atentamente os maus e os bons. Ele está vendo todo mundo, né? E ele está vendo você aí também, onde quer que você esteja ouvindo o meu áudio. Olha só, ouvindo o áudio da palavra de Deus, separando um tempo para estar em contato com a sabedoria. E por último, é o versículo da preguiça, que eu falei, né? Eu destaquei o versículo 19 que fala sobre preguiça, mas olha que interessante, você vai voltando e você vai achando outros. Eu achei outros, né? Ah, no capítulo 12 nós temos o versículo 27, no capítulo 13 nós temos o versículo 4, e eu comecei a voltar, eu comecei a achar mais versículos. No capítulo 10 nós temos o versículo 26. Se você estiver fazendo anotações na sua Bíblia, pausa esse áudio, vai lá, faz uma bolinha e escreve preguiça. E aí você vai mapeando o seu livro de provérbios. E aqui diz: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Porque a gente levanta e faz o que tem que ser feito e deixa essa preguiça para lá, porque nem as formigas são preguiçosas, certo? E fim por aqui.